A conectividade tem mudado a vida das pessoas. Estou aqui com Luiz Alexandre Garcia, presidente do Grupo Algar, que vai conversar a respeito das tendências do mercado de tecnologia. Luiz, como o comportamento das pessoas e das empresas tem mudado com a conectividade? Bom, Renato, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, da FutureCom, podendo compartilhar um pouco da nossa visão estratégica. As tendências futuras têm um impacto muito grande nas organizações. Nós, na Algar, nós identificamos 3 fatores que mudarão e já estão mudando o hábito do consumidor e, consequentemente, precisa mudar a atitude das empresas. O primeiro deles é a conectividade para todos. Nós sabemos que o advento da internet, ele popularizou o conhecimento. Esta é uma oportunidade que todos os cidadãos brasileiros, toda a população mundial, tem de ter acesso, tem acesso ao conhecimento e de se formar. E nós, na Algar, acreditamos muito na conectividade de todas as coisas, em todo lugar e em todo momento. É o que nós chamamos de anytime, anyplace, any device, anywhere. Então, estamos preparando todas as nossas infraestruturas para que nós possamos levar essa conectividade, seja através de devices celulares, de devices móveis, seja através das nossas redes de fibras óticas, mas nós queremos manter todos os nossos clientes e toda a sociedade onde nós prestamos serviços conectada a essa grande rede de informações da internet a todo momento, com a melhor qualidade possível, em tempo real, seja transmitindo somente voz, dados ou mesmo também informações através de serviços de TV por assinatura. Qual é a sua visão a respeito do mercado brasileiro de telecomunicações? Olha, nós somos extremamente otimistas com o mercado brasileiro de telecomunicações. A Algar Telecom hoje é a empresa que tem a maior longevidade no mercado, pertencendo ao mesmo grupo acionista. Nós completamos hoje, este ano, 60 anos de existência, quer dizer, nós nascemos antes da Telebrás, nós tivemos a oportunidade de conviver com o monopólio estatal, sobrevivemos ao monopólio estatal, incentivamos a privatização e hoje convivemos e competimos em um mercado global. Passamos por todos os momentos possíveis e imagináveis na economia brasileira. E como sempre, como brasileiros otimistas e nacionalistas, nós acreditamos fortemente no mercado brasileiro e, mais uma vez, o fato da conectividade, ele está trazendo um crescimento exponencial da nossa demanda. Um crescimento exponencial por 2 motivos. Primeiro, porque a penetração dos serviços de banda larga, de internet rápida, ela está crescendo cada vez mais na nossa população. Se nós pegarmos os serviços móveis hoje, eles já extrapolaram a população. Quando falarmos de machine to machine, vai aumentar mais ainda, os serviços fixos da mesma forma. Então, é uma maior penetração de mercado com um maior consumo per capita dos nossos clientes. Porque o que antes nós trafegávamos somente voz ou dados de baixa velocidade, hoje nós trafegamos dados para e-mails e, sobretudo, vídeo. Porque sem vídeo, sem dúvida nenhuma, será a grande tendência de consumo de banda larga para o serviço de conectividade. Então, continuamos otimistas e acreditamos bastante no crescimento e no potencial do mercado brasileiro. Vocês são a única operadora com controlador nacional. Como é competir com essas gigantes internacionais? Olha, de fato, nós somos a única empresa brasileira com capital 100% brasileiro, com a gestão 100% com executivos brasileiros. E a nossa competitividade, ela se dá em 2 pilares extremamente importantes. O primeiro deles é conhecer os mercados nos quais nós estamos inseridos. Então, nós estudamos, nós trabalhamos, nós procuramos conhecer profundamente as regiões e os nichos de mercado os quais nós estamos inseridos. Com isso, nós passamos o que nós falamos anteriormente, o empowerment e o poder de decisão e de escolha para os nossos clientes e procuramos desenhar as nossas ofertas da forma que melhor atenda os nossos clientes. O segundo fato
um bom atendimento para esses clientes. Nós queremos nos diferenciar não somente pela tecnologia, porque tecnologia faz parte dos negócios de telecomunicações e de TI, mas ela é acessível a todos. Mas um sorriso no rosto, uma compreensão aos nossos clientes, uma velocidade na resolução dos problemas, nós realmente queremos nos diferenciar pelo sorriso no rosto, o olho no olho e o fato de atendermos os nossos clientes da melhor forma possível. O Grupo Algar é forte em tecnologia e em agronegócio. Qual é o peso dessas duas áreas hoje para o grupo e como isso deve evoluir? Olha, Algar é um grupo diversificado, como vocês sabem. Os nossos dois principais eixos de crescimento é Telecom e TI, e nós denominamos esse segmento de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que hoje representa 50% do faturamento do Grupo Algar. O segundo segmento é o agronegócios na cadeia produtiva da soja. Nós atuamos com duas fábricas, uma no Triângulo Mineiro, outra na região do Maranhão, que é a próxima fronteira agrícola do Brasil, produzindo óleo e farelo de soja para o mercado externo e exportando, sobretudo, para a Ásia. Em termos de faturamento, meio a meio. Em termos de geração de caixa, TI e Telecom ainda representa 70% da nossa geração de caixa e, consequentemente, 70% dos nossos investimentos, por ser uma indústria de capital intensivo. Qual a importância do regulador para a competitividade do mercado? Olha, a Anatel tem uma importância e um papel fundamental para incentivar a competitividade no mercado de telecomunicações no Brasil. Todos nós sabemos, é público, do desejo do governo federal de incentivar a competição nesse mercado, incentivando, sobretudo, a criação de pequenas novas empresas, incentivar as empresas regionais. Nós vivemos em um mercado que ele tem condições estruturais que são bastante monopolistas. Nesse sentido, a Anatel tem um papel fundamental de, por exemplo, criar os preços de referência, o qual fazem parte do PGMC, para incentivar, no nosso caso, por exemplo, que os nossos clientes de telefonia móvel possam ter a liberdade de fazer roaming e ter acesso a outras redes de telecomunicações que não estejam na nossa área principal de concessão. Para isso, é fundamental que exista custos competitivos para que esse cliente não seja prejudicado no seu deslocamento. Um outro exemplo importante são as barreiras de entrada quando se tem o domínio das redes metropolitanas. O acesso ao last mile, que nós chamamos, nas redes metropolitanas, ele é extremamente importante para que nós possamos incentivar a competitividade e o surgimento de novos entrantes e, sobretudo, darmos possibilidades técnicas e bases de custos equalitários para que as empresas regionais ou para que as empresas que estão no seu nascedouro possam não ter as barreiras de entrada que impossibilitem a sua competitividade nos novos mercados. Então, ressaltando que a Anatel tem esse papel fundamental de regulamentar as bases de custos e as bases técnicas para que a gente possa competir na satisfação do nosso cliente e não ficarmos competindo com outras barreiras que possam impossibilitar o bom desempenho, principalmente das empresas regionais e dos novos entrantes. Eu conversei com Luiz Alexandre Garcia, presidente do Grupo Algar. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Renato.